Meus irmãos, boa noite, né? Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 4. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 4. E nós estaremos pensando um pouco sobre esse Salmo nessa noite. É um Salmo de Davi. Foi o rei Davi que escreveu esse Salmo. E são apenas 8 versos. E nós vamos pensar um pouquinho sobre esse Salmo para a nossa meditação. Todos encontraram, amém? O texto nos diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Meus irmãos, os salmos de número 3 e o salmo de número 4 que nós acabamos de ler são salmos conectados. Ou seja, eles têm o mesmo pano de fundo. Ele foi escrito no mesmo contexto pelo rei Davi. E uma coisa que falou muito ao meu coração, que o Salmo 3 e o Salmo de número 4, ele retrata uma crise enorme vivida por Davi. Agora, essa crise não foi vivida por Davi dos portões da casa dele para fora, mas sim dos portões da casa dele para dentro. Quando Davi escreve o Salmo de número 3 e o Salmo de número 4, ele está vivenciando, irmãos, uma crise dentro do seu lar, dentro da sua casa. E para lhe situar, eu acho que alguns aqui sabem o contexto, mas talvez haja alguém aqui que não saiba. Eu vou dar um breve resumo do que estava acontecendo. Em que contexto esse homem de Deus escreve esse salmo? Eu não sei nem se eu ou você teríamos condição, diante do que Davi estava vivendo, de parar e salmodiar, e escrever um salmo, ter capacidade mental de escrever pelo menos 2 salmos, diante do contexto que ele estava vivendo. E perceba o que ele estava vivenciando no momento em que ele escreve esses 2 salmos, o Salmo 3 e o Salmo 4. Veja bem, o filho mais velho de Davi chamava-se Aminon. Ele estupra a sua irmã, Tamar. Quando Absalão, um outro filho de Davi, escuta falar sobre isso, ele mata Aminon. E após essa morte, a relação entre Davi e Absalão fica estremecida. Davi passa a perseguir Absalão, que foge de Israel, e vai pedir refúgio na casa do avô materno dele. E ele passa lá, tudo isso está em 2 Samuel, e ele passa lá algo em torno de 3 anos, escondido na casa do avô materno. Davi tem um general por nome Joabe, e por insistência de Joabe, Absalão volta a Jerusalém, retorna a Jerusalém, mas ele é proibido de ver a face do pai. Absalão volta e não pode ver o rei. Depois de 2 anos que está em Jerusalém, Absalão manda um recado para Davi. E o teor desse recado é mais ou menos o seguinte: eu prefiro morrer do que ficar aqui sem ver a tua face. Finalmente, Davi abre um pouquinho o coração e recebe no palácio ao seu filho Absalão. Davi apenas dá-lhe um beijo, mas não dirige uma palavra sequer a seu filho. Interessante que isso revolta mais Absalão. E durante 4 anos, Absalão monta um esquema de conspiração contra o rei, contra o próprio pai. E em 2 Samuel capítulo 15, do verso 1 até o verso 6,
Absalão consegue aliciar uma multidão ao seu redor, furtando o coração do povo com mentiras e com falsas promessas. Ele monta aquilo que nós podemos chamar de um exército rebelde, que marcha com forte aparato militar contra Jerusalém para matar o pai e tomar o trono, promovendo assim uma revolta armada. Davi toma conhecimento disso, está lá em 2 Samuel capítulo 15, verso 30, e foge de Jerusalém. Ele precisa fugir de Jerusalém. E o texto lá diz que a fuga foi tão rápida que Davi fugiu descalço, em lágrimas, sendo durante o caminho amaldiçoado por algumas pessoas, entre elas um homem chamado Simei. É nesse contexto de extrema agonia, de extrema adversidade, que Davi para e escreve esses 2 salmos, o 3 e o verso 4. E por que eu digo a você que o Salmo 3 está diretamente conectado ao verso de número 4? Por quê? Porque o Salmo de número 3, ele é a oração da manhã de Davi. É a oração matinal de Davi. E o Salmo que nós acabamos de ler, o Salmo de número 4, é a oração vespertina. É a oração do cair da tarde. É a oração quando Davi está pronto para dormir. E olha o que ele diz no verso de número 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Já no primeiro verso do Salmo, ele já nos traz um ensinamento. Ou seja, com base em tudo o que eu falei, Davi nos ensina o seguinte, que nunca comece um dia sem orar. Independente do que você está passando, nunca abra seus olhos sem primeiro falar com aquele que te criou, sem falar com aquele que te salvou, sem falar com aquele que tem resposta de oração para você. Nunca amanheça o dia dessa forma. Como também ele nos dá um ensinamento no verso 4, no primeiro versículo, aliás, no Salmo 4, no primeiro verso que nós acabamos de ler nessa noite. Nunca termine um dia, independentemente de como ele foi, se foi um dia produtivo ou aquilo que nós podemos chamar de um dia mau. Nunca termine um dia sem orar. Nunca encerre um dia sem falar com aquele que tudo pode, sem falar com aquele que tem todo o poder. Esse é um dos primeiros ensinamentos que ele nos dá aqui. Já a partir do verso 1, ele abre o salmo orando. Por quê? Primeiro, Davi fala com Deus, para depois ele falar com os homens. Talvez muitos de nós aqui, em primeiro lugar, a gente logo ouve o que os homens querem nos dizer, logo pelo raiar do dia, né? Quando nós abrimos em primeiro lugar nosso WhatsApp. Quais são as mensagens que eu tenho? O que está bombando no Instagram? O que está aparecendo lá no Twitter? Mas Davi, ele não era assim. No amanhecer ele já buscava a face do Senhor, e ao entardecer ele continuava orando a Deus. E há outro ensinamento aqui para nós. Meus irmãos, nós não prevaleceremos diante dos homens, nós não enfrentaremos as dificuldades da vida, sem antes nós estivermos de joelho diante daquele que tudo pode. Esse é um ensinamento grandioso, com base no verso de número 1. E ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. O que Davi quer nos dizer aqui? Davi está se dirigindo a um Deus que tudo vê. Ele está se dirigindo a um Deus que tudo conhece. Ele está se dirigindo a um Deus que tudo sonda. Ele é ao mesmo tempo Deus que justifica o seu povo e que ao mesmo tempo faz justiça aos seus escolhidos. O que é que Davi está dizendo ao coração dele? Irmãos, eu não creio que Davi editou esse salmo, redigiu esse salmo para falar primeiro com os seus inimigos. Eu não acredito nessa hipótese. Eu acho que Davi escreveu esse salmo primeiro para ele mesmo. A primeira pessoa que deveria ser pregada esse salmo era para ele. Ele está pregando para o próprio coração, ele está pregando para a própria alma, ele está lembrando a ele, sabe o quê? Que quem, irmãos, vê a trama dos adversários,
e desfaz as armadilhas que colocam em nosso caminho é Deus. Portanto, nessa noite, descanse. Eu não sei o que pode ter sido tramado contra você, eu não estou dizendo que há tramas contra você, mas possivelmente exista pessoas que lhe traíram, pessoas que roubaram a sua confiança, pessoas que você colocou tanta confiança nele, e de repente o cara faz uma porcaria diante de você, você diz, meu Deus, tanto que eu confiava nessa pessoa, e mesmo assim Deus lhe mostra. Por quê? Porque Ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que faz justiça aos seus escolhidos. E por favor, deixa eu lhe dizer algo aqui. Talvez você pense, pastor, mas isso é covardia de Davi. Por que Davi não enfrentou seus adversários? Eu diria a você que essa oração no verso 1 não é covardia. Isso é fé. Por quê? Porque quando se confia em Deus, irmãos, a justiça, ou a Deus a justiça, a vingança, não na perspectiva de Jonas. Nós não devemos viver com sangue nos olhos. Aqueles que nos decepcionam, aquele que joga nosso nome na lama, aquele que muitas das vezes vai de encontro à nossa reputação. Nós não devemos ter sangue nos olhos contra essa pessoa. Nós não devemos ter a teologia de Jonas. Deus vai se vingar. De maneira alguma. O que Davi está nos dizendo aqui é o seguinte: ei, Deus vai mudá-lo. Deus vai convertê-lo. Parece que Davi estava dizendo, Senhor, olha para o coração de Absalão, olha para o coração dos meus líderes, olha para o coração daqueles que me decepcionaram, e muda, e converte, e inverte essa situação. Ele não está dizendo, Senhor, desce com a espada. Não é assim a oração de Davi. Davi não tinha sangue nos olhos. Isso é muito importante que a gente entenda. E ele diz, Senhor, responde-me quando clamo. Meu irmão, não há nada mais difícil do que esperar. Como é difícil esperar, né? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Parece-me que Davi orava a Deus por celeridade, por rapidez. Ele pedia a Deus para que Deus escutasse e respondesse a ele depressa. Porque há coisas na nossa vida que, se não vier a resposta de oração, a esperança vai morrendo, a esperança vai se acabando. E parece que Davi estava nesse estágio. Eu não sei você, mas há coisas na vida de Davi, há coisas na minha vida, possivelmente na sua vida, que você ora tanto, e você vê tanta demora, que às vezes você diz, Senhor, se apressa. Não é que você esteja colocando Deus contra a parede, mas é como se Davi estivesse dizendo a Deus, Senhor, julga a minha causa. Olha para a minha vida, olha para como está a minha família, olha para como eu estou, olha para o meu coração, Senhor, olha para Ele. Haja com celeridade, haja com rapidez na minha vida, né? E ele diz outra coisa aqui que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte, olha, parte B do verso 1, na angústia tu me deste alívio. Eu fiquei perguntando, Senhor, o que significa angústia nesse contexto? Interessante, meus irmãos, que refere-se a uma situação que muitas vezes nós vivemos. Angústia aqui significa uma situação sem saída. Significa, irmãos, estar encurralado. Davi se sentia num lugar apertado. Talvez você esteja se sentindo assim, nesse tipo de situação. E você me perguntaria, pastor, por que Davi estava angustiado? Por tudo que eu falei no início da minha fala, você pode até chegar à conclusão, não é fácil um filho se levantar contra você. Mas talvez a principal razão era porque o rei Davi estava travando a sua batalha mais inglória, a sua batalha mais escura, a sua batalha mais perturbadora. E você me perguntaria por quê? Porque se ele vencesse a guerra, ele só venceria essa batalha se ele matasse seu filho. Veja que situação, veja que angústia, veja que aperto. E se ele fosse vencido, significaria que Absalão iria matá-lo. Então ele olha para essa situação e diz, Senhor, isso é uma angústia. E há um outro ensinamento para mim e para você aqui nessa noite. Qual, pastor? O que isso nos ensina? Essa batalha que Davi está travando, essa angústia que ele está vivenciando.
que as crises mais profundas que nós enfrentamos são aquelas que vêm dentro do nosso próprio lar. Que o maior desafio que você encontra, talvez seja seu relacionamento com seus filhos, ou com seus pais, ou com seu cônjuge. E você tem dito a Deus: que angústia, que aperto, que lugar desconfortável, que lugar apertado, Senhor, por isso me responde. Era essa a oração de Davi. Mas olha como esse homem era confiante. Mas que homem confiante. Eu acho que por isso, e entre outras coisas, evidentemente, que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque na continuidade do verso 1, ele diz o seguinte, olha: tu me deste o quê? Alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O que é que Davi está dizendo quando ele diz: tu me deste alívio? Sabe com que ele está orando? Ele está orando baseado no que Deus já havia feito na vida dele. A gente esquece. Às vezes eu fico pensando onde eu estava se não fosse o Evangelho. Como eu estava se o Evangelho não tivesse entrado na minha vida, se Deus não tivesse de forma soberana me chamado, se essa graça irresistível não tivesse me alcançado, onde eu estava? Davi está orando com base no passado. Ele está orando a Deus com base nas vitórias da oração que ele teve no passado. E essas vitórias, ou seja, essas respostas que Deus havia dado a ele, era o tônico de suas orações no presente. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, por gentileza. Se angústia significa lugar apertado, esse termo, me tens aliviado, Davi está dizendo o seguinte a Deus: Senhor, tu já abriste caminho para mim. Eu já tive situação difícil, mas tu criaste espaço para mim. O que é que o salmista está afirmando aqui? Que o Deus que já o havia tirado de situações adversas, que o Deus que já havia operado na vida dele no passado, ele continua imutável. Ele continua respondendo oração. Ele continua alargando o teu caminho. Ele continua tirando, irmãos, você da situação apertada, da sua angústia. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. É isso que Davi está nos lembrando nesse salmo. Ele está pregando para ele mesmo. Você precisa pregar às vezes para você mesmo. Amém? Você precisa às vezes pregar para você mesmo. Talvez Davi tivesse em mente o seguinte: Senhor, quem derrubou Golias não fui eu. Eu não era tão habilidoso com aquela funda. Eu não podia acertar na testa daquele gigante. Foi tu, Senhor, que direcionou aquela pedra. Eu escolhi 5 porque talvez eu não tenha tanta fé. Mas na primeira tu derrubasse. Quem derruba gigante és tu, não sou eu, Senhor. Ele estava falando a alma dele. Senhor, a gente precisa acreditar nessas coisas, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você fala com Deus, em primeiro lugar, depois você pode falar com os homens. Verso 2 e 3. Olha o que Davi vai nos dizer. São muitos os que dizem, verso 2. Filhos dos homens, até quando vocês querem transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saiba, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Nós não podemos negar que Davi era um homem de oração. Talvez no pior dia da vida dele. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Nos seus dias maus, nos piores dias da sua vida, o seu lugar de oração é o seu lugar predileto? Quando tudo está dando errado dentro da tua casa, há motivação no seu coração para orar? Davi tinha. Mesmo tudo dando errado, primeiro ele fala com Deus, como nós vimos no verso 1. Depois ele fala com os homens. Ele sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. E corajosamente ele os confronta. Ele vai confrontá-los. Ô meu irmão, vítima de conspiração. A maioria das pessoas querendo ver Davi morto,
querendo outro rei em seu lugar. Mesmo assim, a preocupação desse homem não era consigo mesmo, mas era com o povo. Teve uma palavra aqui que a irmã Rosali nos trouxe. Há muito tempo atrás, nós não tínhamos nem esse prédio. Nós só tínhamos aquela latadinha, tão lembrado de Brasilito, que nós nos reuníamos. E nós fizemos aqui uma conferência missionária. E uma das primeiras mensagens que eu ouvi da irmã Rosali foi aquela, eu não me esqueci nunca. Ela olhou fixamente para todos nós que estávamos na plateia e disse o seguinte: se você quer servir a Deus, ame o povo, mas ame muito mais a Deus, porque o povo lhe decepciona. Eu não esqueci isso nunca. Está aqui Davi, amando a Deus, amando o povo, preocupado com eles. O senso de pastor, não só de rei, mas o coração de pastor, de alguém que era transformado, de alguém que se preocupava com o seu povo, está aqui. E no verso 2 ele diz o seguinte: filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Quem eram esses filhos dos homens? Quem eram essa classe de pessoas? Eram os líderes de Davi. Eram seus líderes. Quem ele ouvia, parte deles é verdade. Em quem ele se apoiava, né? Em quem ele tinha confiança. E interessante, irmãos, que esses homens se deixaram corromper. Esses homens venderam seus corações a Absalão. Esses homens foram contaminados por Absalão e fizeram o quê? Fizeram o povo se desviar. Que triste. O que é que eu quero dizer aqui a você, pai, mãe, pastores que estão aqui, filhos crentes que estão aqui, que lideram alguma coisa? Liderar é uma luta não apenas pelas mentes, mas é uma luta pelos corações. Ontem eu dizia a uma pessoa: não se preocupe com banheiros em primeiro lugar, não se preocupe com prédios. Ministério é gente. E se nós não gostamos de gente, nós não servimos para liderar. Ministérios são pessoas, com defeitos, com problemas, com dificuldades, tais quais as nossas, mas Deus colocou nas nossas mãos, Deus colocou sua família em suas mãos. Mãe e pai que está aqui, filho convertido que tem pai não crente, você é a coluna em sua casa, você é o baluarte da verdade. Nós pastores que estamos aqui, Deus nos chamou para pastorear. Eu gostaria que você atentasse para o texto que eu vou dizer. Parece que essa preocupação era a mesma preocupação do apóstolo Paulo, não precisa abrir, quando ele diz lá em Atos 20, 29 e 30, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Era isso que estava acontecendo aqui. Qual era a tristeza desse homem? A tristeza desse homem não era só pela covardia do filho, mas a tristeza desse homem também é expressa na parte B do verso 2, quando ele diz o seguinte: até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? O que é que Davi está dizendo? Davi está dizendo aos seus súditos, Davi está dizendo aos seus líderes, Davi está dizendo à maioria do povo que ele pastoreava, do povo que ele reinava sobre ele: ei, correr atrás de Absalão é correr atrás de algo vazio. Correr atrás de Absalão é uma completa desilusão. É isso que o rei está dizendo. O povo não estava nesse momento apenas depondo um rei, mas ele estava lutando contra o Senhor Deus, porque foi Deus que havia colocado Davi ali. Qual é a aplicação que tem para nós aqui nessa noite? Quantos de nós estamos aqui, irmãos, e lutamos contra a vontade de Deus na nossa vida? Quantos de nós estamos aqui, meu irmão, e Deus falou domingo a você? Eu creio que Deus falou domingo a você. Quantos vão ficar 20, 30, 40 anos, irmãos, limpando esses bancos, sentando nesses bancos sem fazer nada, sem acontecer nada?
Meio mundo de coisa para fazer, tantas demandas temos na igreja, tantas gentes perdidas indo para o inferno, e você resistindo ao que Deus tem com você, resistindo ao talento que Deus te deu, resistindo àquilo que Deus te chamou. Deus lhe chamou, você não está aqui à toa, eu tenho certeza disso. Todos nós que estamos aqui temos um chamado. Então não siga a mentira, não siga seus sonhos, não siga seus projetos, simplesmente atente para o que Deus tem com você. Era isso que Davi estava dizendo aqui. Eu fiquei me perguntando, Senhor, por que o reino de Absalão era um reino de inutilidade? Sabe por quê? Porque o reino de Absalão foi construído na mentira. Absalão fez acordos com rebeldes. Absalão, meus irmãos, suas bases eram falsas. Era o reino dos enganos, era o reino das trevas. Eu lamento muito. Eu tive um encontro a semana passada, quando eu furei um pneu com uma pessoa que eu já pastoreei. E quando eu olhei para aquela pessoa, meu irmão, desviada, numa situação igual ao filho pródigo, e aquela pessoa tentou dizer para mim, pastor, eu estou melhor hoje do que quando eu estava na presença do Senhor. Porque hoje eu tenho um romance. Hoje eu tenho alguém para dormir toda noite, embora seja um estúpido. E quando eu estava na igreja não tinha. Eu digo, meu Deus, olha o reino de Absalão. Olha a mentira. Olha o engodo. Olha o engano. E como eu entrei triste para a minha casa, foi mesmo com uma facada no meu coração. E quantos tem acontecido isso, irmãos? Trocam o certo pelo errado. O reino de Deus por um reino de mentiras, a verdade pela mentira, o trigo por farelo, para satisfazer o ego. É interessante que J.C. Ryle, ele tem uma frase muito interessante sobre pecado. Eu gostei demais, ele diz o seguinte, olha, o pecado ele começa como uma teia de aranha, mas ele torna-se uma camisa de força. Muitas vezes eu já tive vontade de tirar nossas lives e postar o nosso culto só no outro dia. Mas aconteceu um fato comigo alguns meses atrás, por isso que eu disse, não, deixa. Há uma pessoa, irmãos, olha como o pecado é triste, que passa lá em casa todo mês e joga uma oferta pelo meu muro e liga para mim. Como essa pessoa está começando a conhecer Cristo? Pelas nossas lives. E essa pessoa, ela está num segundo relacionamento. Ela deixou o primeiro cônjuge, com uma filha. E foi para um segundo relacionamento extraconjugal e está nesse. E tem uma filha nesse. E um dia essa primeira filha dele, ele foi dar um conselho a ela sobre um namorado. E a filha dele olhou para ele e disse, que moral o senhor tem para falar comigo? Quem é o senhor para falar em matrimônio para mim? Esse homem chorou copiosamente na minha sala por 3 horas. E disse, eu quero sair daqui e voltar para o primeiro. Mas eu amo minha filha mais do que a minha mulher, a segunda filha. Ela vai me rejeitar também. Veja como o pecado, irmãos, ele nos leva para onde nós não queremos ir. Cobra um preço que nós não estamos dispostos a pagar. E nos mantém lá por muito mais tempo que a gente queria estar. Esse é o pecado. Mas eu disse para ele, tem uma saída para você. Pode até cortar na carne, mas essa saída chama-se Jesus Cristo. Eita, Davi. Verso 3. Olha o que ele diz no verso 3. Saibam, porém, que verdade, hein, irmãos? Que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Eu não sei o que a crise provoca em você. Talvez uma crise familiar abale a sua fé, abale as suas convicções, abale seu testemunho. Porém, no epicentro de uma crise, Davi consegue guardar o seu coração. Que coisa, irmãos. Ele diz uma coisa para ele mesmo, e evidentemente para os homens depois que estavam contra ele. Vocês devem entender uma coisa. Deus separou um povo para chamar de seu.
E Ele cuida desse povo. E Deus o conhece, porque Ele ouvirá esse povo. O clamor desse povo será ouvido. O que é que eu tenho a dizer a você aqui nessa noite? Há uma saída cristã para a sua vida. Há uma saída cristã para a minha vida. Eu não sei em que problema você está inserido, eu não sei. Eu só sei que à luz desse texto, esse texto me diz isso, que Deus separou um povo para si, um povo que Ele chama de piedoso, ou seja, um povo que tem relacionamento certo com Ele. E esse povo, Deus olha ele de forma diferente. É o povo que Ele escolheu. É o povo que Ele escolheu. Esse povo tem correto relacionamento com Ele, porque ao mesmo tempo ele demonstra compromisso com Deus, e Deus tem compromisso com esse povo. Esse povo será ouvido. Esse povo será ouvido. Verso 4 e 5. Aí ele dá um conselho aqui no verso 4 e 5. Olha o que ele diz: tremam de medo e não pequem. Há outras versões que diz irem-se e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Que conselho. Sabe qual é o conselho que eu dou a mim, e já dei a mim, e dou a você nessa noite? Cuidado com o seu modo de agir quando você está angustiado. Esse é o conselho de Davi aqui. O que estava acontecendo quando ele diz tremam de medo, ou seja, irem-se, mas não pequem? O que estava havendo? Talvez alguns aliados, talvez não, com certeza. Alguns aliados de Davi, alguns poucos que fugiram com ele de Jerusalém, com medo da revolta de Absalão, estavam querendo resolver as coisas, irmãos, na emoção. Estavam querendo resolver a coisa no braço. Tipo assim, Davi, vamos fazer com as nossas próprias mãos. Vamos afrontá-los, vamos enfrentá-los, perdão. Cuidado com quem você escuta. Quando você está vivendo um problema, principalmente de natureza familiar, cuidado com cuidado quem você escuta. Veja que serenidade, irmãos, é invejável. É invejável um homem desse ter domínio próprio, no epicentro de uma crise, dentro de uma seca tremenda, por cima de pau, de pedra, de pé descalço, chorando, sendo amaldiçoado pelos outros, jogando pedra, areia no rosto dele, e o camarada ter coragem, ter domínio próprio, controle, moderação, de parar, olhar para os conselheiros deles e dizer o seguinte: ei, irem-se, mas não pequem, consultem no travesseiro o coração e sossegue. Que conselho? Por quê? É muito comum na hora de uma crise a gente falar o que não deve. É muito comum na hora da angústia a gente postar o que nos envergonha e envergonha os outros. É muito comum na hora de uma angústia nós expormos o que nós não deveríamos. Dizer o que vai nos envergonhar lá na frente. Isso é muito comum. O que é que Davi está dizendo aqui a eles, perdão? Decisões precipitadas em meio aos problemas geram mais problemas. Então, esfria a cabeça. Quando ele diz aqui, olha, coloque no verso de número 4, consultem no travesseiro o coração e sossegue. Davi está dizendo, esfriem a cabeça. O que é que a Bíblia lhe diz a respeito dessas coisas? Consultar o travesseiro, irmão, significa o seguinte: chame pela sua consciência. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia. Porque são nesses momentos que nós temos que pregar para nós mesmos. Porque os problemas do dia a dia, irmãos, a demanda, ela nos esfria. Olha, eu não sei você, eu estou falando de mim. Se eu passar 2 cultos sem vir, eu já esfrio. Eu já fico com algum problema. Fica faltando alguma coisa em mim.
Se eu não sou ministrado, se eu não oro, se eu não tenho a comunhão com você, se eu não olho o seu rosto, não lhe dou a paz do Senhor, irmãos, alguma coisa muda. É como se a coisa não funcionasse. Por quê? Porque eu faço parte de um corpo. Eu não sou uma célula. Eu não posso viver isolado. Eu preciso de lhe ver, eu preciso do seu contato, eu preciso lhe dar a paz do Senhor, eu preciso me sentar e ouvir, eu preciso orar coletivamente com você, eu preciso da Santa Ceia, eu preciso disso, eu preciso de ouvir Deus, cantar junto com vocês. É isso mais ou menos que Davi está dizendo aqui. Ei, diante de uma situação adversa, consulte a sua consciência. O que é que Deus diz? O que é que Deus diz? Mas ele diz outra coisa interessante e importantíssima. No verso 5, olha o que ele nos diz: ofereçam sacrifícios de justiça, e o quê? E confiem no Senhor. O que é que ele está dizendo aqui? Não desistam de ser crentes. Diante da adversidade, diante da angústia, diante do lugar apertado que você está, continue dando testemunho. É isso que Davi está aqui. Por quê? Porque Absalão oferecia sacrifícios falsos para enganar o povo. Está lá em 2 Samuel 15:20. E a Bíblia diz que Deus não recebeu. Então o que é que Davi está dizendo? Não, eu acho isso interessante, porque na hora do aperto, irmãos, na hora da angústia, na hora da adversidade, me parece que é Moody, não sei se é, mas ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte: olha, se você quiser navegar para longe de Deus, não se preocupe, o diabo tem um barco pronto. Na angústia, a nossa tendência, irmãos, é tentar o caminho mais fácil, é tentar o caminho mais perto, é tentar o caminho que nos traga a resposta mais imediata. E ele está dizendo aqui: olha, vocês estão angustiados, eu estou angustiado, a situação é adversa, mas vamos continuar crendo, vamos continuar cultuando de forma certa o nosso Deus. Eu congreguei num lugar, no início da minha fé, que eu olhava para a igreja e dizia: meu Deus, tem alguma coisa troncha aqui, tem alguma coisa que não é aplicada de forma direta. Eu confesso a vocês, eu passei 3 meses com o meu dízimo juntando para dar numa outra igreja. Durante 3 meses eu juntei num lugar. Aí chegou um irmão para mim, usado por Deus, e disse: você come na tábua de carne e paga no bar do cuscuz? Eu não entendi. Eu disse: não. Aí ele disse: no lugar que você é alimentado, é o lugar onde você deve dizimar. E mais, Deus não lhe chamou para ser administrador, porque o dízimo não é seu, é do Senhor. Continue sendo crente, independentemente do que os outros são. Continue fazendo aquilo que Deus lhe pediu, independentemente se os outros fazem ou não, mesmo na angústia, mesmo na dificuldade. Ontem eu ouvi o pastor Leandro Peixoto, um pastor batista. Eu gosto muito de ouvi-lo, gosto muito das ministrações dele. E lá na mensagem, parte da mensagem, ele dá um testemunho seguinte: ele foi a um restaurante, com base nesse, tem tudo a ver com o verso 5 que nós estamos vendo. Ele foi a um restaurante e consumiu juntamente com a família dele muita coisa. E na hora da conta, a pessoa que foi fazer a conta perdeu a comenda, né? Perdeu. A comanda, perdeu. E quando chegou para fazer a conta dele, disse: pastor, eu não sei o que o senhor consumiu. Aí ele disse: pega um papel. Ela pegou um papel e começou a dizer o que foi. Tome, pam, 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 pam. Quando a moça somou, o caixa saiu de lá e trouxe a conta já impressa. E ele disse que o que ele tinha dito batia com o que tinha sido, com o que veio lá do caixa. E a moça olhou para ele, fitou ele nos olhos e disse o seguinte: como é bom tratar com crente. Independente de quem esteja vendo, olhando, lhe fiscalizando ou não, mantenha seu testemunho. É isso que Davi: continue sendo crente. Verso 5.
Louvado seja o nome do Senhor. Versos 6 e 7. E a gente já está partindo para o final. Olha o que nos diz o texto. Verso 6, ele diz o seguinte: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Queridos irmãos, talvez você tenha chegado aqui nessa noite com todo motivo do mundo para não aceitar a situação que você está vivendo, com toda razão para se irar. Você pode até estar correto, e você diga: Senhor, como eu me entristeço. Irmãos, é verdade, a gente se entristece com algumas situações. Quem não se entristece, irmãos, com uma situação dessa? E Davi diz o seguinte no verso 5: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, quem vai inverter essa situação? Quem vai dar de novo alegria a nós? Quem vai transformar as noites insones em noite de sono? Quem vai mudar essas trevas para a luz? Ele diz: Senhor, mostra a tua face. O que é que ele está pedindo aqui? Entra nessa situação, entra nessa peleja. Senhor, que eu veja o teu agir. Mas olha que declaração linda no verso 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Irmãos, qual a alegria sólida? Qual a alegria sólida? Eu estava caminhando essa semana e eu vi um amigo meu de muito tempo. O cara era um galã. E lá vinha aquele velhinho, irmãos. Sabe? Ainda usando os trajes que ele usava, um cabelo grande de totó, um cavanhaque, sabe? Mas já corcundo, sabe? O tempo mastigou ele mais do que eu. E eu olhei, eu digo: meu Deus, né? Digo, se nós colocarmos a nossa alegria, por exemplo, na nossa beleza, diziam que ele tinha, e era galã mesmo, né? Eu digo: meu Deus, como isso é fugaz. Se nós colocarmos a nossa alegria, independentemente do bom relacionamento que você deve ter com a sua esposa, se a sua alegria está centrada na pessoa que você casou, ou se a sua alegria está centrada nos seus filhos, eu vou lhe dizer algo que talvez lhe choque. Ela tem prazo de validade. Ela vai se acabar. Essa semana eu tomei um susto, porque um vizinho lá nosso, a esposa dele morreu há 8 meses, eu não sabia. Faz 15 dias que ele faleceu. Sabe de quê? De tristeza. Ele não suportou a morte da esposa. Desde que a esposa faleceu, ele entrou numa depressão profunda e não conseguiu sair. O que Davi está dizendo aqui a mim e a você é que casamento é importante, mas não é tudo. Que filhos são importantes, mas a gente não é a nossa razão de viver. Que realização profissional é importante, mas não é um fim em si mesma. Você não pode viver só para isso. Eu tenho uma pessoa da minha família que a maioria dos médicos mais antigos aqui de Campina Grande, todos eles a conhecem, porque ela era quem corrigia as provas de todos eles. Então ela tinha livre acesso a eles a hora que quisesse. Interessante que eu pedi um favor a ela essa semana, faz um mês mais ou menos, para ela ir a um determinado médico. E quando ela chegou lá, que se apresentou, o cara fitou ela assim e disse: conheço a senhora não. Não sei quem é. Aquilo foi mesmo que matá-la. Ela ficou terrivelmente triste, porque ela jamais esperava aquilo, pela função que ela exercia.
Sabe o que Davi está nos dizendo aqui no verso 7? Que a única alegria sólida, ela tem nome, são 4 letras. É Deus. Nós temos que ser plenamente satisfeito nele. Quando você for plenamente satisfeito nele, beleza se tornará algo fugaz. Realização profissional é importante, mas vai lá para o terceiro plano da tua vida ou mais. Família é muito importante, mas não é a razão do teu viver. Não é. E aqui, eu não sei se existe inveja santa, mas se existir, eu invejo Davi. Não pelo que ele era, mas pelo verso 8. Olhe para ele, a gente termina aqui. Vamos ler todos juntos, por favor? Em paz, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quando você está angustiado, você consegue dormir? Quando você está no centro de um grande problema, você vai para a sua cama fofinha, com um travesseiro de pele de ganso, coberto com um cobertor de seda egípcia, com ar-condicionado ligado. Com o problema, tu consegue dormir? Nem eu. Pode tomar Rivotril, não tem olho que feche. Está aqui Davi no meio do mato. O que é o travesseiro dele? Uma pedra. Cobertor, eu acho que não existe. O filho querendo matá-lo. Os líderes deles contra ele, o povo pedindo outro rei. E Davi vai e dorme. E ele diz, eu não fico de uma pedra para outra, de uma pedra para outra, contando cordeirinho. Não, né? Ele diz, eu me deito. E logo, é Ritinha, deitar e dormir. Lona. É deitar e pegar no sono. Por quê, pastor? Porque ele tinha paz, irmão. A paz que excede todo o entendimento, que Paulo fala lá em Filipenses. Era isso que esse homem tinha. Ele está perseguido pelo filho, mas ele tem paz. Ele está a ponto de perder a vida, mas ele tem paz. Ele é um fugitivo, mas ele tem paz. Ele foi traído por parte dos seus líderes, mas ele consegue ter paz. Sabe por quê? Não há um travesseiro maior ou mais fofinho do que as promessas de Deus. Tem não. E não há um cobertor tão quente quanto a garantia de que Deus escolheu você. Você está me entendendo? Que travesseiro maravilhoso. Que cobertor magnífico. Quando você sabe que Deus lhe escolheu. Eu estudei uma vez, não faz muito tempo, que quem inventou a lâmpada foi Thomas Edison. Você estudou isso na escola? Eu estudei. Thomas Edison. Por que eu estou falando desse camarada? A biografia dele diz que ele tinha uma loja enorme de produtos de filme, extremamente inflamável. Extremamente inflamável. E essa loja pegou fogo. E quando essa loja pegou fogo, ele já tinha 67 anos. E o fogo se alastrou por toda a cidade via. E o filho dele, quando viu aquele incêndio, correu para a loja dele. E disse, meu Deus, meu pai morreu, está queimado, está queimado. Quando ele menos esperou, lá vinha Thomas Edison correndo em direção dele. E ele dizia o seguinte, cadê sua mãe? Cadê sua mãe? E o menino disse, mãe está em casa, o que é que o senhor quer? Mas ele disse, vá chamar ela. Diga a ela que traga algumas amigas, porque ela nunca viu um incêndio sensacional como esse. E foram buscar a mulher. E ela veio com as amigas, parece coisa de doido, né? E quando chegou lá, o filho dele disse a ele, pai, o senhor não vai recomeçar não. Como o senhor vai recomeçar a sua vida? O senhor já tem 67 anos. Ele juntou os empregados, o fogo não tinha nem sido controlado. Ele disse, vamos fazer um empréstimo. Traga um guindaste, tire todo esse lixo daqui. Eu vou fazer uma loja maior.
E a biografia dele diz, sabe o que ele fez? Pegou uma capa que ele tinha, dobrou, sobrou apenas uma mesa no incêndio da loja dele. Ele botou aquela capa em cima da mesa, colocou a cabeça daquela capa que fez de travesseiro e dormiu. Eu não sei se esse homem é crente, ou era crente, não sei sinceramente. Se fosse incrédulo, é uma vergonha para nós. E se fosse crente, era um testemunho para nós. Como você age diante das angústias? Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Amém?